água que une países, desenvolve toda uma região, produz vida, alimento, proteção. Água que garante o desenvolvimento. Lugar único, lugar de preservação. Reúne culturas e proporciona imagens impressionantes. As bacias hidrográficas da Lagoa Mirim e Canal São Gonçalo estão localizadas no sudeste do Rio Grande do Sul, divisa com o país vizinho, o Uruguai. São mais de 25 mil quilômetros quadrados, que correspondem a 47% da área das bacias, sendo que do lado do Uruguai são mais 33 mil quilômetros quadrados, completando os mais de 62 mil quilômetros quadrados de abundância. Para gerir e organizar o uso de todo esse recurso natural, existe o Comitê de Bacia, formado por diversos setores da sociedade. O órgão prevê o estabelecimento do seu plano de bacias, que irá regularizar e regulamentar a utilização da água da região. Aqui nós vivemos numa região abençoada. Temos a Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, São Gonçalo, enfim, Rio Piratini, temos assim Jaguarão, nós temos uma hidrografia, recursos hídricos abençoados. É importante que a gente entenda a dimensão do espaço aquático. Então nós temos um complexo lagunar de altíssima importância formado pela Laguna dos Patos, pela Lagoa Mirim e todos os seus espaços adjacentes. Temos também os rios, os canais que desagam nessa grande bacia e que tudo isso é de um significado extremamente importante quando se pensa em economia, quando se pensa em natureza, quando se pensa em ecologia, quando se pensa nas pessoas. E nós temos que entender que a hidrovia, além de tudo isso, é um belo espaço. Tem beleza, tem intensidade, tem biodiversidade, tem riqueza de vida, tem riqueza de água. Se hoje os usuários estão na bacia, gestão de recursos hídricos é a manutenção da vida de todos nós. A bacia hidrográfica é um espaço geográfico onde a água flui. Ela infiltra, ela escoa, ela evapora, mas ela integra pessoas, integra ambientes, integra animais, integra espaços. Essa integração tem que ser feita com pessoas. Então, o Comitê de Bacia tem um papel fundamental que é das relações humanas, das relações sociais, das relações ambientais. Esse convívio que deve ser fraterno diminui os conflitos, usa-se bem a água, usa-se bem o ambiente e com isso as relações são melhores, a produção é melhor, a economia é melhor e com isso a gente tem bons frutos. Buscando essa integração entre os setores, o Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica Mirim-São Gonçalo possui uma composição diversificada, propondo a representatividade efetiva dos setores interessados. Nesse sentido, 40% são representantes dos usuários dos recursos hídricos, 40% da sociedade civil e os outros 20% do poder público. O comitê é um fórum e este fórum tenta aglutinar todos os representantes da sociedade para discutir as questões de uso das águas. Esse fórum já tem 12 anos e ele está dando seu passo principal. Depois de muitas discussões, está dando um passo à frente e efetivar a criação do seu plano de bacias, onde indicará as principais ações e as responsabilidades de todos os setores para conservar nossas águas e os recursos e corpos hídricos da região. O comitê esse ano se fez um grande desafio, né? Há cerca de 4 anos atrás tínhamos a perspectiva, ou o Estado nos apontava a perspectiva de fazer contratação de empresa, que era um modelo que vinha sendo desenvolvido até então, para montar um plano de bacia, né? A partir de maio, se eu não me engano, foi os primeiros movimentos que a gente viu, né? Esse processo estava um pouco emperrado, o Estado numa condição financeira complicada,
Então houve uma proposta, né, trazida pelo Departamento de Recursos Hídricos, especialmente na pessoa do professor Fernando Meirelles, a gente fazer desenvolver esse plano com pernas próprias, vamos dizer assim, porque eu acho que dessa forma nos dá mais trabalho, mas a gente realmente constrói a coisa por dentro, né? Frise-se que dentro de um comitê nós temos desde doutores e pós-doutores até o pescador, né? E ali todos estão no mesmo nível, né? O pescador também te traz informações que o pós-doutor nunca tinha ouvido falar, e isso é uma coisa maravilhosa, né? Então é a nossa sociedade realmente se expressando com a sua sinceridade maior, vamos dizer assim, e isso é muito interessante. Então, nessa construção do plano endógeno, nós damos vozes para todas as pessoas da região, né? E aqui no caso do Mirim São Gonçalo, nós temos uma capacidade instalada muito grande, que num processo de consultoria normal a gente via que ia ter muita dificuldade de trazer para a discussão. Tivemos o desafio de iniciar o plano de bacia, e esse foi um desafio que nós topamos, e é um plano endógeno, ou seja, com energias internas e com o complemento do Departamento de Recursos Hídricos do Estado, o apoio técnico definitivo, importante, imprescindível do Departamento de Recursos Hídricos do Estado, que, cumprindo seu papel enquanto agente técnico, nos deu suporte para a elaboração do plano. Esse plano, ele, diferente de muitos dos planos construídos até então, ele está sendo feito localmente, pelos atores locais. Então isso foi um grande ganho aqui para a nossa região, para o nosso comitê, de nós estarmos participando ativamente dessas decisões. Então, certamente que as decisões aqui tomadas vão ser muito mais facilmente aceitas pela sociedade como um todo. E a grande novidade do plano talvez integrar uma região. A gente está acostumado a pensar no município, em cada cidade, e o plano ele cria uma nova visão da realidade mais ampla. Uma coisa que quando se trabalha com o termo bacia hidrográfica, nós podemos dicotomizar de duas maneiras. Uma coisa é a bacia, a configuração geográfica da bacia. E outra coisa são as águas da bacia. Bom, o que se quer é que as águas da bacia, vamos dizer, se mantenham num patamar de qualidade, conforme a aplicação que possa ser destinar essas águas. Agora, por outro lado, para que isso aconteça, necessariamente nós temos que cuidar, quer dizer, do uso do solo. Quer dizer, e o uso do solo está ligado também à vegetação que cobre esse solo. E o plano de bacia nada mais é que um estudo de conhecimento da região. É uma região que tem uma complexidade, sob o ponto de vista geográfico, físico, como também socioeconômico, muito assim pronunciado. A construção desse plano, nesse momento, é essencial para toda a nossa região, visto que os nossos sistemas aqui são muito característicos e eles reservam uma condição, uma qualidade ambiental ainda bastante boa. E é um momento de que nós possamos fazer as previsões dos aspectos de crescimento da região para que eles possam ser controlados ou ser acompanhados de uma forma a que a gente consiga manter a qualidade dos nossos sistemas aquáticos e, de uma forma geral, até melhorar em algumas situações, né? No sentido de conservando os hábitats, os ambientes, nós automaticamente estaremos também conservando a biodiversidade associada. Temos aqui várias unidades de conservação que estão nesse território e que merecem uma atenção bastante especial dentro dessa proposta de construção do plano. Nós enxergamos que nós estamos numa região privilegiada em termos de recursos hídricos, onde nós temos água doce perto de terras férteis. Então nós enxergamos a nossa participação no comitê e nós enxergamos o comitê como também um vetor de desenvolvimento da região. Nenhum produtor imagina que poluir água pode ser benéfico. Nós, produtores rurais, vivemos dos recursos naturais. Se eu poluir o meu solo, se eu poluir a minha água, o meu negócio acaba. Eu sou o primeiro cidadão do planeta a sentir o dano
ambiental de uma eventual poluição de solo ou uma eventual poluição de água. Então não há dentro do setor a menor discussão em relação aos cuidados que nós temos que ter com o uso dos nossos solos e da nossa água. Tem sido um esforço de pessoas com disponibilidades diferentes e pretensões diferentes, mas sempre numa ideia comum, né, de fazer com que esta bacia consiga contemplar os usos múltiplos da água e sempre preservando, né, a questão ambiental. Então é sempre essa conjugação entre a atividade econômica com a preservação ambiental que tem pautado a postura e as decisões do comitê. Mas o trabalho de gestão vai além do plano de bacia. Para de fato implementar essa nova visão sobre o uso das nossas águas, além do plano são utilizadas outras 4 ferramentas. Temos o Sistema de Informação, que é responsável pelo monitoramento e coleta de dados da região. A outorga, sendo ela a liberação para o uso da água dos diferentes setores. O enquadramento, que classifica a qualidade da água de acordo com o uso dado a ela. E complementando as ferramentas, temos a cobrança pelo uso da água, que será implementada no decorrer do processo. Este é um momento histórico aqui que estamos construindo, principalmente porque nós temos um dos maiores mananciais de água do Brasil e do mundo, que é a Lagoa Mirim e a Lagoa Mangueira. São ambientes ainda pristinos que precisamos preservar para as futuras gerações. O comitê tem o papel de ser um agente de decisão em primeira instância. Ele não é só consultivo, é deliberativo. Também temos o desafio de encarar a realidade que a nossa bacia é uma bacia dividida entre Brasil e Uruguai. Então queremos fortalecer a agência da Lagoa Mirim, que é peça importante, histórica, da Comissão Mista Brasil-Uruguai. El proyecto que estamos armando hace parte de un programa que se llama Eurosocial y, como dice el nombre, tiene mucho enfoque en los aspectos sociales del manejo del agua. Y la visita esta sirve para diseñar el proyecto, para escuchar y ver cuáles podrían ser las exigencias de la población y de las autoridades aquí, y ver cómo Eurosocial puede ayudar a través de un intercambio con experiencias similares en Europa, donde hay muchos casos de aguas compartidas entre países. Esta cuenca en particular de la Laguna Mirim, al ser transfronteriza, nos obliga a trabajar en conjunto, si no, no tenemos ningún resultado. Eso hace que nos da el desafío y la oportunidad de trabajar en conjunto, buscar las mejores prácticas, articular los procedimientos que tenemos de un lado y del otro para, bueno, que esa gestión en el marco de la soberanía de los países y reconociendo el proceso histórico también, la evolución diferencial de cada uno de los países para articular entre actores de la academia y los propios actores de la sociedad, que son los usuarios o los ciudadanos, que también conozcan cómo es el recurso, cuáles son las problemáticas y que es la base fundamental para poder después tomar decisiones consensuadas o por lo menos que estén alineadas con todo el proceso. A Lagoa Mirim é um lugar não de problemas, é um lugar de soluções. As águas jamais nos separaram, as águas sempre uniram. E isso já era dito pela Rainha Vitória no auge do desenvolvimento da Inglaterra. Nós temos que ter uma convergência, uma união para defender as águas que tão essenciais são a nossa qualidade de vida. Então é absolutamente necessário, nós temos que tomar bom banho, nós temos que tomar água, nós temos que irrigar as plantas, nós temos que dar água para os animais, a nossa indústria tem que funcionar, os nossos barcos têm que navegar, o nosso peixe tem que proliferar e assim todos nós vamos vivendo essa fartura que sempre houve aqui e garantindo exatamente com a qualidade de água e a quantidade necessária. O desenvolvimento do plano de bacia nos mostra a evolução do comitê, um processo que precisa ser vivo, forte e coerente. Nesse sentido, ele será reavaliado a cada 2 anos e revisado ao completar 4 anos.
Um compromisso para com as atuais e futuras gerações. Um compromisso para com o ambiente, para com a vida. Um trabalho conjunto que busca preservar as águas, valorizando cada gota e entendendo que ela é a fonte de toda a vida.